Fala família Palmeiras, mais um vídeo no canal Voz do Palestra depois de mais um tropeço do Verdão no final de semana e iniciamos a semana decisiva para a Libertadores. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa o seu joinha aí embaixo, comenta aqui a sua opinião de quem vai substituir Andréas Pereira e assiste o vídeo até o final que a gente vai falar sobre isso. Mas antes, vamos lá com o nosso amigo Vinícius Nicoletti, todas as informações da ESPN com relação ao nosso Verdão. Avante Palestra! Flamengo para Libertadores. Já vamos com o Edu Afonso falando de Palmeiras. Palmeiras que no fim de semana foi derrotado pelo Fluminense no sábado, Edu. Vê, como disse o Pedro aí, o Flamengo dando sinal ali, dando farol, mas tem também Libertadores nesse meio de semana. Muita coisa aí no balaio do Palmeiras. Tudo bem, Edu? Seja bem-vindo, meu amigo. Beijo grande para você. Beijo, Gláucia, tudo bem contigo? Bom dia, Jailson, bem-vinda Mari, bom dia para você também. É o seguinte, Gláucia, o que mais preocupa não é nem a questão do Flamengo encostar, 3 pontos, um jogo a menos. O que mais preocupa é a fase do Palmeiras, 4 partidas sem vencer. Mesmo na classificação na Copa do Brasil contra o Fortaleza, o Palmeiras perdeu. E depois não conseguiu mais vencer. Então a fase num todo, num contexto geral, é que preocupa. Claro que sim, o Flamengo estando bem preocupa, o time não ganhando preocupa, o Abel Ferreira fica bastante preocupado com críticas. Aliás, logo de cara, depois da derrota para o Fluminense, que aconteceu nos minutos finais, o Palmeiras vencia por 2-1 até os 38 do segundo tempo. O Abel Ferreira foi para a coletiva, bateu boca com repórteres e falou sobre a situação do Palmeiras. Ele deixou claro, olha, não estamos bem, mas não somos o último colocado. Vamos acompanhar o que disse o técnico português do Verdão. Sabemos que para fora a responsabilidade é sempre minha, mas sabemos, é muito fácil olhar para o primeiro e o segundo golo. O terceiro golo é uma tabela e o jogador que tabela, que faz o passe, é ele que entra de um movimento de segunda linha que nós temos que acompanhar. Se olhares para o momento, sim, estamos a passar um mau momento individual e coletivo. Quando chegar no final, nós fazemos as contas, é olhar para a classificação, ver na posição que estamos e se estamos em condições de ainda lutar pelo título. Porque às vezes a forma como tu me perguntas parece que perdemos o título hoje. É a sensação que eu fico na pergunta que tu me fazes. No momento de hoje, o Palmeiras não está a passar um bom momento. Daqui a mais uma semana, 1 ou 2 jogos, a gente vê. Porque aqui a avaliação que vocês fazem é ao momento. E ao momento, nós não estamos bem no momento. Só para não estarmos aqui porque senão a sensação que eu fico e que os meus jogadores vão ficar e que o torcedor do Palmeiras vai ficar é que estamos em último, que fomos eliminados da Copa, que estamos fora de todas as competições. Calma. Sim, perdemos um jogo. Sim, temos todos que fazer mais e melhor. Ponto. Parece que estamos em últimos. Não dá para fazer melhor? Dá. Concordo contigo. Eu estou aqui a assumir que nós temos que fazer mais e melhor. É isso que nós vamos fazer. Se você quiser fazer um artigo de opinião, amanhã faz um artigo de opinião. Isso você não está a fazer uma pergunta, você está a dar uma opinião. Claro, estou a ser muito sincero contigo. Temos que fazer todos muito melhor. O treinador e os jogadores. Muito bem, tá? Então a palavra do Abel Ferreira, né? Sempre que o Palmeiras tem resultados ruins, sempre surge um bate-boca do Abel com algum repórter durante a coletiva, né? Ele tem uma certa dificuldade de assimilar críticas, embora tenha reconhecido que a fase não é boa também por culpa dele. Bem, o prejuízo foi grande porque, além do Flamengo ter ganho, o Fluminense ganhou e diminuiu 3 pontos e o Atlético Paranaense empatou. Então quem vinha atrás do Palmeiras somou, o Palmeiras não somou. Esquecer esse jogo e partir agora para uma semana bastante importante. O Sosa, que se machucou, está fora dos jogos da semana, deve fazer um exame médico na tarde desta segunda-feira. É uma lesão muscular, ele não pega o Cerro Porteño, que é o primeiro desafio. Quarta-feira, lá no Nueva Ola, Estádio do Cerro, no Paraguai, o Palmeiras precisa vencer para se classificar. Empate, decisão nos pênaltis, já que no primeiro jogo aqui em São Paulo houve um empate em 1-1. E no final de semana, o Vasco da Gama, um dos lanternas, penúltimo colocado, no Allianz Parque, quem sabe para dar um bico nessa crise, conseguir uma vitória e continuar na liderança do Campeonato Brasileiro. O Kelvin está no processo de transição, não deve voltar para estas partidas, mas a novidade, quarta-feira no Paraguai, deve ser o Barbosa. Tem um trabalho hoje marcado aqui para a Academia de Futebol e a preparação do Verdão de Abel Ferreira para a sequência, para os desafios desta semana. Gláucia. Bom, Edu, obrigada por enquanto, amigo. A gente volta na sequência ali do outro lado do muro para falar de São Paulo também, com o fim de semana, também pensando no meio de semana a Copa Sul-Americana, mas vamos desse Palmeiras. O Edu bem pontua, né? Um Abel Ferreira
que sente muito, né? Vem ali para a entrevista coletiva, já vem naquele pique dele, sempre um bate-boca mais acirrado, porém admitindo esse Palmeiras que está muito abaixo, né? A gente tem visto isso. Um jogo dominado pelo Fluminense, mesmo quando o Palmeiras está em vantagem, o Fluminense jogava melhor. As mudanças do Abel fazem bem para o time na segunda etapa, tanto que é quando o Palmeiras faz o seu segundo gol ali. Mas é bem verdade que é um time muito abaixo ainda esse Palmeiras. A gente viu no meio de semana contra o Cerro Porteño, esperava-se já levar uma classificação encaminhada para o Paraguai e aí vai se complicando, né? Querendo ou não, vai perdendo gordura no Brasileirão, chega com uma pressão para um jogo que teoricamente seria mais tranquilo. Isso não dá para negar. Perdeu a gordura, né? Se a gente for analisar direitinho, porque o Flamengo tem um jogo a menos e ainda tem um confronto direto. Então, de fato, a gordura ali foi perdida. Mas é insegurança, até do próprio Carlos Miguel. O Carlos Miguel também, insegurança, não vem num bom momento. A gente falava na semana passada em relação aos 3 zagueiros, né, que é um esquema que o Abel gosta de utilizar, e alguns ajustes, né, que invariavelmente o esquema tático precisa, né, para, enfim, funcionar melhor. E o Palmeiras não tem conseguido, nos últimos jogos com esse sistema, fazer com que a equipe vá bem, né? Principalmente na forma de ataque, né? A gente vê o Alan pelo lado direito, o Piquerez pelo lado esquerdo, mas o ajuste por dentro mesmo, de pequenos passos para a equipe atuar melhor. E também a dupla, né? O Flávio Lopes e o Vitor Roque, enfim, tentando ali voltar a ter uma minutagem maior. Eles mal jogaram juntos nessa temporada. Então, assim, um Palmeiras que vem mesmo derretendo, vem perdendo pontos, né, nessa corrida. E o Flamengo, como a gente falou agora nos melhores momentos contra o Mirassol, né? Ajustando. Se na quarta-feira passada, contra o Cruzeiro na Libertadores, a gente falou que foi... A gente não, né? Eu falei no pós-jogo que foi um Flamengo muito próximo daquele Felipe Luiz, né? Do Felipe Luiz, do controle de bola e tudo mais. Ontem, contra o Mirassol, foi o Flamengo também do Leonardo Jardim. Com a cara do Leonardo Jardim de ter, sim, a posse da bola, mas de jogar muito em transição e conseguir matar o jogo. Então, sim, são momentos opostos. Mas vamos ver. Na verdade, essa semana de Libertadores vai definir muita coisa. Porque o Flamengo vem bem, mas se for eliminado contra o Cruzeiro, já é crise. E o Palmeiras já está numa crise, mas se for crise no sentido de estar vivo nas competições, mas de resultados abaixo. Mas se conseguir a classificação na Libertadores, já dá uma suavizada. Pelo menos em uma pressão, isso é óbvio que está e não de agora, né? É porque o momento ruim, ele coincide com fases decisivas, né? O Palmeiras, ele tem Libertadores e Copa do Brasil agora, e Copa do Brasil contra o Santos, que tá, querendo ou não, numa crescente, né? Então, o momento do Palmeiras, ele pede muito mais atenção do que o próprio Flamengo, porque você precisar corrigir situações em véspera de jogos importantes é muito mais difícil, né? O Abel, ele estava consolidando um esquema com 3 zagueiros. O Palmeiras, ele estava encontrando caminhos bem interessantes nesse esquema com 3 zagueiros, mas ele exige que os seus zagueiros estejam num bom dia, inclusive. E o Murilo ontem não estava num bom dia. O Fluminense, ele consegue 3 gols em situação de bola aérea, são 3 cabeceios. O Hulk ganha em um deles e tudo bem, porque no corpo o Hulk, ele quase sempre vai ganhar. Só que os outros 2, de Cano e de Martinelli, o Murilo está completamente desconectado da partida. Ele está observando de longe o que está acontecendo, o Fluminense tem muita liberdade para colocar essa bola dentro da área, mas o Murilo sequer incomoda o jogador que vai subir para o cabeceio. Então, eu acho que o Abel, ele, diferente do que acontece com o Leonardo Jardim, ele ainda precisa lidar com a baixa técnica de alguns jogadores. E aí a gente vai falar de um Vitor Roque voltando, a gente vai falar de um Murilo que ontem não foi bem, de um Carlos Miguel que está sem a confiança. Então, acho que das dificuldades que o Abel tem de precisar dos seus jogadores fisicamente muito bem para conseguir o esquema com 3 zagueiros que ele estava conseguindo, tecnicamente ele precisa agora identificar esses jogadores que estão abaixo. No sábado eu estava no pós-jogo, no pós-rodada com o Elton Serra aqui no Sport Center e a gente falava, né? É um Palmeiras que costumava se recuperar mais rápido, né? A gente viu o momento de baixa ser muito mais rápido na mão do Abel. Até o Elton brincou, na hora que o Abel abaixa ali na beira do campo e espera que a coisa vem. Geralmente, né? Sim. E aí... Parecia que ia acontecer isso contra o Fluminense. O gol do Maurício. A hora que faz o gol do Maurício, vem depois das mexidas. Exato, vem as mexidas, sai o gol e você fala, pronto, tá lá. Mas não, é um Palmeiras que tem demorado mais. Eu acho que esse é um momento diferente também para o Abel dentro desse trabalho dele, né? Em outras épocas, recuperava um pouco mais rápido. Tinha aquele momento de baixa, mas voltava logo.
tá demorando para voltar, né? E principalmente em cima do que a Mari falou, a consistência defensiva, né? Acho que foi a marca dos trabalhos dos times campeões, assim, do Abel Ferreira, muito da consistência defensiva. E ontem, justamente o que a Mari falou, ontem não, né? No sábado, justamente o que a Mari falou, a zaga com problemas na hora da bola aérea e as alas também, né? Porque eu sempre falo isso, quando você joga com um sistema com 3 zagueiros, existe um intervalo e uma dúvida, muitas vezes, entre os zagueiros que jogam abertos e os pontas, né? Na hora de fazer a marcação. E, por exemplo, eu vi o Ganso explorando bastante essa ultrapassagem do Guga pelo lado direito para justamente pegar esse intervalo para tentar fazer com que o lateral chegasse na linha de fundo e fizesse cruzamento para trás. E assim, no final das contas, saíram os gols, né? A gente acabou de ver aí o Guga com a bola quase saindo, ele conseguindo fazer o cruzamento. Teve uma bola pelo lado direito também, ainda no primeiro tempo. Acho que foi o próprio gol do Hulk, inclusive, né? O Canóbio chegando por fora. Então, assim, tem essa dúvida, muitas vezes, do sistema com 3 e alguns torcedores já estão questionando justamente esse sistema com 3 zagueiros, né? Porque muitas vezes acreditam, né? O sistema com 3 zagueiros é defensivo, é retranqueiro. Não, não é. Na verdade, ele é mais ofensivo. Ele é para potencializar ainda mais. Exatamente. A potencializar ainda mais a questão ofensiva. Mas tem sim esses ajustes que a gente já tinha falado anteriormente, principalmente na questão do defender os alas e também no sistema de ataque, né? No ofensivo ali no jogo curto. E aí, a gente estava falando do Fluminense, com o Zubeldia, alguns jogadores de ataque ali, Lúcio Acosta, Savarino, jogadores, né, tecnicamente abaixo, Serna também. Eu acredito que o Palmeiras, no final das contas, também está passando por esse momento. Bom, família, então vamos lá, vamos comentar um pouquinho aí sobre tudo que tem rolado no mundo Palmeiras. Rapaziada, depois da derrota aí diante do Fluminense no último sábado, derrota, cara, vou ser bem sincero pra vocês assim, há muito tempo eu não me irritava tanto com uma partida quanto eu me irritei no jogo diante do Fluminense, cara. Que jogo horrível do Palmeiras, muito, muito mal. Ainda que tenha feito 2 gols, nem preciso falar que tomou 3 e que isso só já era motivo para reclamação. O Palmeiras mais uma vez foi um time sem repertório, o Palmeiras mais uma vez foi um time sem criatividade, o Palmeiras mais uma vez foi um time fraco tecnicamente, né? Então, assim, absurdo como o Fluminense foi superior e, sendo bem sincero para vocês, o Fluminense mereceu sair com uma vitória ainda mais elástica. Esse é o grande tópico, pelo volume de jogo que teve, pelas oportunidades. Abel Ferreira, na entrevista coletiva, teve a coragem de falar que houveram chances para os 2 lados. Isso não aconteceu. Tá? O Palmeiras chegou 2 vezes e fez gol as 2 vezes que chegou. E sempre arrumando um jeitinho. Nunca criando, não sendo um time efetivo, não sendo competente. Né? Ali é um gol de bola parada com cabeceio do Gustavo Gomes. Um outro gol que foi o chutão do Carlos Miguel para a casquinha do Flaco Lopes. Então, assim, Palmeiras muito mal, né? Palmeiras vem passando aí por uma situação bem difícil. Ontem teve uma reunião entre Leila Pereira e o elenco. E aparentemente todos entendem que precisam entregar mais resultados, mas o grande tópico, meus amigos, é que todo mundo já sabe. Se você ainda não se convenceu disso, talvez até o final do ano você se convença, mas já deu a era Abel Ferreira. Ninguém aguenta mais Abel Ferreira como técnico do Palmeiras. Ninguém aguenta mais manter esse treinador que ganha 3 milhões por mês achando que faz algum tipo de favor. Inclusive, a gente teve, né, na entrevista coletiva um momento onde alguns jornalistas questionaram o trabalho de Abel Ferreira da forma correta, merece ser questionado, e ele responde assim, mas você contou os títulos desde 2024? E ele tem coragem de falar, 2º lugar no Campeonato Brasileiro e 2º lugar na Copa Libertadores como título, quando na verdade isso só demonstra o fracasso do Palmeiras, inclusive mais um de tantos fracassos que a gente viu aí nos últimos anos, né? Derrota para o Corinthians no Copa do Brasil, no Campeonato Paulista, assim como derrota para o Flamengo em Copa do Brasil, assim como derrota para o Botafogo em Campeonato, em Copa Libertadores, assim como derrota para o Botafogo em Campeonato Brasileiro. Então, assim, cara, são muitos fracassos que não justificam mais 3 milhões de reais por mês. Mediante a tudo isso que vem acontecendo dentro de campo, o Palmeiras perde a vantagem que tinha no Campeonato Brasileiro, isso porque segue na liderança por 3 pontos, mas o Flamengo tem um jogo a menos. Acabou a vantagem diante do Flamengo, estamos aí a um jogo de sermos eliminados da Copa Libertadores da América, e aí vamos pegar o Santos na Copa do Brasil e ver no que vai dar. Então, assim, rapaziada, vou ser bem sério pra vocês, não aguento mais Abel Ferreira, não aguento mais esse time patético, um time sem criatividade, e olha só, não consigo nem dizer pra vocês o que vai ser a escalação da próxima quarta-feira,
visto que Andreas Pereira está lesionado, e aí a gente tem aí, lesionado não, foi expulso, né, não pode atuar, e aí a gente tem Emiliano Martinez, o grande cão de guarda Emiliano Martinez, para proteger ali a zaga do Verdão, né, então não consigo pensar qual é a pior opção, Emiliano Martinez ou contar com a genialidade, né, de Lucas Evangelista para manter ali um meio campo criativo, né? E aí, independente da opção, eu não consigo imaginar assim, Lucas Evangelista, Marlon Freitas no meio de campo, ou Emiliano Martinez e Marlon Freitas. Meu Deus do céu, parece que quanto mais eu penso nesse jogo, mais eu me preocupo. E a princípio aí, hoje eu não tô tão otimista, então vou falar para vocês que aparentemente tudo coopera para mais uma quarta-feira difícil para o torcedor palmeirense. Dito isso, amanhã a gente volta com mais vídeo no canal, informações sobre o possível e suposto substituto de Andreas Pereira. Avante palestra. Valeu, família.